A gente vive em busca dos nossos sonhos. A gente acorda cedo, trabalha, dedica, luta aquela luta justa de todos os dias. Mesmo assim, na maioria das vezes, ou muitas das vezes, a gente não consegue realizar nossos sonhos. O pior é que ainda tem gente que chega e diz frases como esta. Você precisa trabalhar mais para realizar seus desejos. Ou então, igual dizia a nossa avó, As coisas não estão acontecendo na tua vida porque você se afastou da igreja. o problema é que não adianta apontar a causa do fracasso, do seu sucesso ou a infelicidade de não conseguir atingir os seus objetivos, porque isso não vai resolver a sua angústia. Ou melhor, pode até piorar, né? Eu tenho a fórmula para que você realize os teus desejos, que você realize os teus sonhos, e eu vou te mostrar em poucos passos como isso é simples. Calma, tá parecendo papo de coach, né? Papo de autoajuda. Eu te falo, não tem nada a ver com isso. Aliás, eu tenho até uma certa aversão com essas coisas de coach, coisas parecidas. Sério mesmo, aqui o papo é diferente, é uma interpretação dos acontecimentos da vida através de uma ótica psicanalítica e eu vou te ajudar a entender o que é o desejo e o que a gente pode fazer para alcançar e não ter tanta frustração na vida. Então me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo que você possa estar fazendo de errado para que as coisas não aconteçam na tua vida do jeito que você espera. Ou seja, por que seus desejos não se realizam. Eu me chamo Beto Sápio, sou especialista em psicanálise. Bora pro conteúdo. Não tem coisa pior do que a gente se frustrar com desejos que a gente não consegue realizar. Isso realmente é angustiante. E daí você para muitas vezes para analisar e acha que o mundo está conspirando contra você. Ou que as pessoas têm inveja, por isso que nada acontece. Ou pior, nossa, eu acho que minha avó tinha razão. Me afastei da igreja, não rezo mais, aí nada acontece na minha vida. Eu vou te contar um segredo. Tudo isso, bullshit, não tem nada a ver com a não realização dos teus desejos. Se liga aqui. Sabe o que está acontecendo na verdade? Eu já vou te falar, mas antes eu preciso te explicar o que acontece com os nossos desejos e como eles se formam. Pessoal, desde que a gente nasce, a gente é inundado por desejos de terceiros, desejos dos nossos pais, familiares. Você imagina isso? A gente não escolhe o próprio nome. Por um ponto isso é bom, mas já é um desejo que não é nosso e a gente vai conviver com isso. Fora que quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, nossos pais ficam o tempo inteiro, gostaria que fosse menino, gostaria que fosse menina, quero que seja médico, quero que seja famoso, quero que seja youtuber, jogador de futebol. E eu vou te contar uma coisa, isso continua a vida inteira. A gente tem que lidar sempre com as expectativas e desejos que estão fora da gente. Isso é tão natural que a gente costuma até repetir com os nossos filhos. Por isso é tão importante você aprender a dizer não. Não para o desejo alheio, não para aquilo que as pessoas têm expectativas de você. A gente tem que descobrir nossa vontade, a real vontade das nossas vidas. Não tem nada mais importante do que o psicanalista conseguir, no seu analisando, encontrar o seu verdadeiro desejo. Fácil? Não, de forma alguma. Pois é. Como eu disse, sobre a ótica da psicanálise, o desejo é algo que costura a nossa vida desde o nosso passado, o nosso presente e que delineia também o nosso futuro. E aqui eu não vou entrar em conceitos de metapsicanálise freudiana, nada. A gente vai conversar de maneira tranquila e eu vou te mostrar a importância desse papo nosso. E como eu disse numa sessão de psicanálise, o ponto fulcral é o analista conseguir encontrar o verdadeiro desejo da pessoa. Mas aquele desejo que a gente às vezes fica falseando que é nosso e quando a gente se dá um tempo para poder pensar sobre, apurar aquilo, na realidade a gente sempre percebe que tem coisa estranha ali. Lembrei até de um programa interessante que passava na Cultura, não sei se vocês se lembram, chamava Provocações, com a apresentação do Antônio Bujanra. O pessoal da mais antiga aí lembra dele como ator, como produtor de teatro e tudo mais. Era uma pessoa fantástica. Era um programa de entrevista. E no final do programa, toda vez o Bujanra virava para o entrevistado e perguntava: Fulano, o que é a vida? E o cara falava um tanto de coisa, tal, um pouco. Ele voltava para o entrevistado e perguntava: Fulano, o que é a vida? E o cara falava mais um tanto de coisa, já com outros aspectos, passeando um pouquinho mais. E ele voltava pela terceira vez e questionava Fulano, o que é a vida?
Aí o cara já conseguia concatenar as ideias e levar um pouco mais de profundidade nos seus pensamentos a respeito do que ele pensava que fosse a vida. Assim é com os nossos desejos também. Muitas vezes a gente precisa colocar eles na parede, espremê-los, até que a gente consiga retirar a sua essência. É assim mesmo, é a gente se perguntando, qual é o meu desejo? A gente pensa, depois, qual é o meu desejo? Tudo isso no exercício para que a gente consiga afastar aquilo que não é nosso, aquilo que são expectativas de outras pessoas, das pessoas ao nosso redor. Não que isso não seja importante, é muito importante, a gente pode se dedicar a realizar os desejos dos outros. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no nosso sentimento, no que a gente está querendo. Aí a gente vai estar apto também para poder realizar os desejos que incluem outras pessoas. Agora, você quer mesmo saber o que é preciso para realizar os seus desejos? Eu vou te contar. É simples e rápido. Como eu disse, são duas coisas. A primeira é você descobrir se o seu desejo é autêntico, se está vindo de você. É aquela velha pergunta: qual é o meu desejo? 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 A segunda e mais importante, presta atenção, é você ajustar os seus desejos para a sua realidade. Olha, parece banal o que eu estou falando, mas você precisa entender a profundidade que isso tem. Presta atenção, é muito importante isso aqui. Quando você cria uma expectativa em relação a algo que você queira realizar, fazer, conquistar. Quando você cria uma expectativa que seja infactível, ou seja, possível de se realizar, você simplesmente está se iludindo. Você coloca o seu desejo numa ponta e está se dirigindo ao lado oposto disso. Ele nunca se realizará e a frustração será algo certo na tua vida. Pensa comigo, vou exagerar um pouco, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Há muito tempo atrás, tinha um programa da Xuxa. Vocês lembram da Xuxa? Pesquisei no Google. O pessoal da minha geração vai saber. E lá tinha as assistentes de palco, se chamava Paquita. Tinha concurso para participar e tudo mais. Agora você imagina uma mulher, uma senhora hoje, uns 50 anos, pensando assim, meu sonho é ser Paquita. Cara, simplesmente não vai acontecer. Não existe mais o programa. Mesmo que existisse, as meninas que entravam eram tudo mais novas, de 16, 17 anos. Simplesmente, ela focou em algo que é impossível de se realizar. E nesse caso não adiantaria a pessoa trabalhar mais, acordar mais cedo, se dedicar, arrumar 5 empregos ou passar o dia inteiro rezando. Concorda comigo? Então você precisa entender que ajustar os nossos desejos é a parte mais importante, porque a gente tem que colocar eles num patamar de realizáveis. Claro que pode acontecer diversos fatores, intercorrentes que podem atrapalhar o mais simples desejo, mais simples vontade sua, mas isso é uma intercorrência natural da vida. Porém, quando você focaliza em algo muito mais possível, a frustração é alguma coisa que está mais distante. E veja bem, colocar o desejo sobre um ponto de vista real é diferente de você desistir dos teus sonhos, entenda isso. E eu não estou dizendo isso aqui. O que eu estou falando é o seguinte: se você é uma pessoa que tem pouca grana e sonha em ter uma casa, deseja ter uma casa, você pensar numa casa do bairro onde você mora, uma casa mais acessível, mais simples, é um desejo muito mais fácil de se realizar do que se estiver pensando que você gostaria de morar numa mansão no Alphaville de 3 andares. Não que isso seja impossível, mas se você colocar os seus planos de acordo com a realidade que você está vivendo, as coisas vão acontecendo degrau por degrau. Quer arrumar uma namorada? Não vai ficar soltando fogos porque a Gisele Bündchen anunciou que está solteira. Não que não seja possível você realizar esse desejo. Eu acho um pouquinho impossível. Porém, se você pensar em arrumar uma companheira, se você tiver com essa necessidade de ter uma companhia, uma namorada, e pensar alguém do seu meio social, pessoas que você convive, pessoas mais próximas, é mais fácil de você não se frustrar. É difícil a gente ajustar isso, mas é o caminho, é o único caminho. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, senta o dedo no like e deixa alguns comentários aqui. Assim a gente pode fazer com que esse vídeo circule mais e chegue a mais pessoas que talvez estejam precisando dessas palavras. Afinal, como eu disse no último vídeo, a gente está junto nessa jornada aqui para a gente crescer e expandir o nosso intelecto e o nosso psiquismo juntos. Tchau e até o próximo vídeo.